Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós, irmãos, hoje e para sempre. Amém. Este canal foi aberto pelo Senhor Deus, nosso Pai Celestial, para irmos por todo o mundo, pregarmos o Evangelho do Reino de Deus, para que todo aquele que nele crer e for batizado, seja salvo. É por isso que o Espírito Santo, que é o nosso professor, nosso instrutor no Reino de Deus, nos inspira hoje e nos orienta a irmos ao Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E assim está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Meus queridos irmãos, mais uma vez o Espírito Santo bate à porta do nosso coração, que não é o coração de carne, o órgão que bombeia o sangue, não. O coração do ser humano é o íntimo, é o interior, é o homem espiritual. Não é o ser humano, é a alma vivente. É a alma que habita, que reside neste corpo, que está bem no íntimo, bem no centro. Por isso é invisível, porque é espiritual. E é por isso que nós temos uma certa dificuldade de nós mesmos, que somos a morada, a residência, não só do Espírito Santo, do próprio Deus Altíssimo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da sua santa e poderosa palavra. Temos dificuldade de distinguir, de discernir quando é a carne e quando é o espírito, quando é o homem interior e quando é o homem que aparece, o que vemos. Aí está então a diferença entre o visível e o invisível. Já foi falado, e precisamos estudar a Bíblia Sagrada para recebermos a iluminação do Espírito Santo, de que nós somos sim bipolares. Nós temos duas naturezas. Uma natureza de Deus e uma natureza que foi atingida pelo maligno, que foi suplantada, que foi vencida pela malícia, pela mentira do adversário. E muitas pessoas têm essa dificuldade, porque às vezes eles dizem: eu não sei se é Deus que está falando ou se é o inimigo. Eu não sei se Deus está falando comigo ou se isso é coisa da minha cabeça. Sim, irmãos, existe uma dificuldade aí, porque é muito intrínseco,
é muito entrelaçado, muito interligado. E a própria palavra de Deus diz que só o estudo da Bíblia Sagrada, e ela é uma espada de dois fios, só ela consegue penetrar e dividir, separar a alma, o espírito e o corpo. Então, se nós não estudarmos a Bíblia Sagrada, se nós não lermos, ouvirmos e declararmos o que está escrito, teremos sérias dificuldades. E talvez venha o desânimo, o desalento, as pessoas que estão cansadas de buscar, mas não encontram, as pessoas que estão cansadas de clamar, mas não recebem respostas. E então fica aquela impressão errônea de que Deus, em primeiro, não existe. Segundo, talvez exista, mas não quer nos ouvir, não quer nos atender. E outras coisinhas mais que a nossa própria mente vai inventando, vai buscando como desculpas, que mais só que nos causam danos e prejuízos. Por isso, mais uma vez, o Espírito Santo quer falar conosco aqui sobre João Batista. No verso 6 está escrito: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, conhecido por nós como Batista, porque ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Este João veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Um detalhe aqui: quando nós falamos do coração, existe o coração de carne, que jorra o sangue pelo corpo, e existe o coração, que é a alma. E aqui também, quando fala da luz, pode estar falando da luz do sol, pode estar falando de uma luz elétrica, mas principalmente está falando sobre conhecimento. Quando nós não temos luz, estamos nas trevas, na escuridão, estamos na ignorância. E é aí que o inimigo quer que nós fiquemos. É por isso que ele esconde a verdade. Ele camufla a verdade. E quando não consegue, ele adultera a verdade. Ele sabe o poder que tem a verdade. Ele sabe o poder que tem o conhecimento. A pessoa que tem conhecimento, ela tem muito mais chance, muito mais possibilidade de vencer na vida do que a pessoa que é ignorante. A pessoa que tem falta de conhecimento tem muita dificuldade de crescer na vida, de melhorar de vida. É um peso, é um fardo, é uma escravidão. Então, continuemos aqui. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos. Irmãos, no mundo é uma separação terrível, de classe, de cor, enfim, de tudo quanto é jeito tem separação no mundo. No reino de Deus, nós somos um em Cristo Jesus. Só existe um Deus e só existe um povo. Aliás, um detalhe: no mundo tem muitas religiões. No mundo tem muitas igrejas, denominações. Mas no reino de Deus, só existe um Senhor e um povo. Não tem separação, não tem divisão. E por isso não tem problemas. Lógico. A própria Bíblia Sagrada nos instrui, nos ensina que onde existe divisão,
que são duas visões, existe confusão, existe briga. Mas no reino de Deus, irmãos, não é assim. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, está escrito, enfatizou isso. Tudo bem, é bom uma igreja, mas o principal é o reino de Deus. Ninguém chega a Deus porque é membro de uma denominação religiosa. A única maneira de chegar a Deus é pela fé. E só existe fé no reino de Deus. É por isso, queridos irmãos, que a palavra continua falando conosco. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Agora, note, ele não era a luz. Irmãos, o erro gravíssimo de Lúcifer foi achar que ele podia ser Deus. Esta é a pior coisa que pode acontecer com um líder, com uma pessoa de fama, uma pessoa dotada. Porque se de repente ele achar-se maior do que os outros, vai ter problemas sérios, gravíssimos. Porque só existe um Deus. E todos nós somos iguais, porque todos nós servimos a Deus, obedecemos a Deus, somos submissos a Deus e, lógico, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Aliás, um detalhe, nós notamos quando um grande líder começa já a ter deslizes, é quando ele começa a deixar de lado a Bíblia Sagrada. As suas pregações falam da Bíblia Sagrada, mas às vezes o máximo que ele faz no púlpito ou no altar é abrir a Bíblia Sagrada e ler um texto. Somente isso. Mas não há um estudo profundo, não há uma explicação que verdadeiramente liberte a vida, liberte a pessoa e faça principalmente a pessoa crescer na presença do Senhor. É por isso, queridos irmãos, que nós somos, sim, predestinados por Deus a sermos quase como Ele, porque somos filhos, muito, mas muito parecidos com Ele. Por isso podemos usar a sua palavra com autoridade e ordenar, determinar que as coisas aconteçam, e aquilo que está escrito vai acontecer segundo, de acordo com a nossa palavra. O que nós precisamos é acrescentar o estudo da Bíblia Sagrada para que a fé se manifeste. E a fé vai se manifestar à medida em que nós estamos lendo, ouvindo e declarando o que está escrito na Bíblia Sagrada. E então vai acontecer o que o Senhor Jesus Cristo disse a diversas pessoas: a tua fé te salvou. É por isso, queridos irmãos, que nós precisamos sim caminhar com as nossas próprias pernas, caminhar com a nossa própria fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nosso Pai, Todo-Poderoso, Altíssimo e Onipotente,
nos fizeste a tua imagem e a tua semelhança. Nos fizeste praticamente com a tua capacidade. O que nós precisamos é estudar a Bíblia Sagrada para saber que o Senhor é Deus nos céus e que nós podemos exercer este domínio, este governo aqui na terra. Então jamais seremos Deus. Jamais teremos a presunção de achar que somos melhor do que os outros. Mas aqui na terra, nós precisamos estudar a Bíblia Sagrada para exercer o governo contra as hostes da maldade, contra os espíritos da maldade. Caso contrário, eles vão nos superar, nos suplantar, eles vão sim nos prender, nos escravizar, e eles vão sim fazer tudo para nos matar, roubar e destruir. É por isso que nós precisamos da tua ajuda, do teu auxílio, para não cairmos no erro de deixarmos o inimigo nos enganar, nos iludir, como se fôssemos fracos, débeis. Não! O Senhor nos tem dado poder, domínio, autoridade para usar essa espada poderosa que é a tua palavra, a Bíblia Sagrada. E precisamos sim nos adestrar, exercitar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amarramos agora o espírito da mentira, acorrentamos o espírito mentiroso. Começamos agora a debelar, a desfazer as hostes espirituais da maldade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amarramos e acorrentamos, proibimos, mas também expulsamos, expelimos, ordenamos, saiam de nossas vidas, de nossas casas, de nossos lares e famílias. Toda mentira, todo engano, todo engodo, toda manipulação, saiam em nome do Senhor Jesus Cristo. Poderoso e querido Espírito Santo, nosso professor, nosso líder, por favor, abra o nosso entendimento agora. Dê-nos condições de crer, de acreditar no poder que há na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Para estudar, para ler, para ouvir, escutar, mas para falar o que está escrito, declarar o que está escrito e determinar sim, ordenar em nome do Senhor Jesus Cristo que o milagre aconteça. Então que a fé na Bíblia Sagrada se manifeste agora em nossos corações. E o cego enxergue, o surdo ouça, o mudo fale, o paralítico ande, o coxo salte de gozo e de alegria, o doente saia curado da cama, o enfermo saia curado do leito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, os pulmões sejam limpos e purificados, os rins, o pâncreas, o fígado, a bexiga, que pedras se dissolvam agora e o coração receba força, vigor. Bata forte agora, jorre esse sangue de Jesus Cristo pelas veias, pelas artérias e pelos vasos. E em nome do Senhor Jesus Cristo, guarda de Israel, guerreiro poderoso do reino dos céus, entre agora nesse subconsciente, por favor. Abra agora essas portas dessas prisões, dessas amarras, dessas correntes da infância, da meninice, das criancinhas que foram violadas, agredidas, espancadas, que ouviram palavras más, malignas, diabólicas, que foram maltratadas, que foram atingidas no mais íntimo da sua alma, do seu sentimento, da sua emoção. Que em nome do Senhor Jesus Cristo haja uma mudança agora na mente, uma renovação. Recebam a mente de Cristo agora, recebam a cura. Sejam curados pelo sangue de Jesus Cristo, recebam a cura agora. Saia esta mágoa, este rancor, esta raiva, esta ira. Haja perdão. E em nome do Senhor Jesus Cristo agora pense como Deus. Pense como o Senhor Jesus Cristo te ensina.
Pense como o Espírito Santo está nos explicando pela Bíblia Sagrada. Pense que você é, que você tem, que você pode, que você consegue, porque maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. Pense em começar agora. Pense em iniciar agora, nesse instante, neste momento. Esqueça o passado, o que foi, o que era. Veja o futuro. Enxergue agora. E receba a revelação do dom, o talento que o Senhor Deus te deu para ser vencedor, vencedora, para ser vitorioso, para ser vitoriosa, para ser cabeça e não rabo, para estar por cima e não por baixo. Seja frutífero, seja abençoado agora. Comece a produzir pela fé na Bíblia Sagrada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor, inscreva-se, dê o like, aperte o sininho, distribua nas suas redes esta poderosa palavra do Deus Altíssimo, faça comentários. Com certeza, nosso bom Deus continuará vos abençoando muitíssimo. Recebam a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe poderosamente. Amém e amém.